E aí, pessoal, nessa aula a gente vai dar uma continuidade no conteúdo de genética, né? E a gente vai fazer uma abordagem aqui da segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, né, o prosseguimento dos estudos genéticos de Mendel, que veio lá da primeira lei de Mendel, e revolucionou a ciência até hoje. A segunda lei, tanto quanto a primeira, revolucionaram a ciência, né, até hoje. O que acontece? Lá na primeira lei de Mendel, só para fazer uma revisão, o Mendel estudou uma característica, né? E, por exemplo, tem umas ervilhas aí no fundo, ó. Ele estudou, por exemplo, sementes lisas e rugosas e via que a lisa era dominante sobre a rugosa. Aí você fala, para que saber isso da ervilha, né? Porque a partir desses estudos com ervilha, a interpretação para melhoramento genético de planta, de animal, de doenças humanas, foram fundamentais. Só que o Mendel foi além na segunda lei. Então, olha o que a segunda lei dele, do Mendel, né, aborda. Olha só. É o que a gente chama de lei da segregação independente dos fatores. Fatores são alelos, é porque o Mendel não sabia. Segregar e separar, independente. Né? Então, vou entender como que as coisas acontecem. O que é essa lei da segregação independente dos alelos? Vou entender isso. Né? Esse cachorro aqui, né, a gente viu na primeira lei de Mendel. Só que esse cachorro, ele vai produzir espermatozoide lá no testículo dele, por um processo chamado meiose. Aí, olha só essa proposta que eu vou apresentar. Dois ou mais fatores, pares de alelos, ó, aqui são dois ou mais fatores. Lá na primeira lei de Mendel era um. Dois ou mais fatores, controlando duas ou mais características, lá na primeira lei era uma característica. Separam-se ao acaso por meiose, lá no testículo, no ovário, no gineceu, das flores, androceu, né? Se separam ao acaso por meiose e combinam-se de todas as formas possíveis durante a formação dos gametas. Vou repetir. Esse cachorro tem um testículo que vai fazer meiose para produzir os gametas. Se você considerar a cor do focinho do olho, a pelagem dele, o tipo sanguíneo dele, qualquer coisa característica que você considerar, essas características elas são transmitidas para os gametas e para as gerações, independente uma das outras. Por isso o título aqui, ó. Não entendeu? Vamos ver lá. A pelagem desse cachorro é dada por exemplo, por desão desinho. Esse cachorro é heterozigoto para pelagem. Mas, o que é isso? Volta. Quando vai fazer meiose, o alelo desão separa-se do desinho. Isso a gente viu na primeira lei de Mendel. Mas e se tiver outra característica? Por exemplo, a cor do olho é dada por ezão, ezinho. Olha que interessante que ficou. Lá na primeira lei a gente só tinha visto a pelagem. Aqui eu já coloquei uma outra característica. Isso que é a segunda lei. Você estuda duas ou mais características. Mas vamos ver como que esses alelos ezão e ezinho comportam-se na presença do desão e desinho. Porque está tudo dentro das mesmas células, gente. Se você pegar a célula da perna desse cachorro, da pata desse cachorro, você vai ver que tem genes D, genes E, genes de qualquer outra coisa, gene para osso, gene, entendeu? Mas vamos entender como é que esses alelos se comportam um na presença do outro? Presta atenção, não pisca não, fica olhando. Foi muito rápido, volta. Entendi. O D foi para o espermatozoide, o Dzinho foi para o outro, o ezão. Gente, é uma casualidade. Onde vai o Dzão, não precisa ir o ezão. Aqui coincidiu, ó. Aqui, deixa eu mudar aqui. Opa, aqui, ó. Gente, você nem para falar que minha câmera estava na frente, gente. Para. Você não fala. Aí, o que acontece? Eu quis dizer aqui, tá vendo aqui em cima? Onde vai o ezão, não precisa ir o desão. Onde vai o ezinho, não precisa ir o desinho. Pode ter uma mistura, gente. Você viu ali que tem uma mistura? Aqui teve uma mistura. Eu digo uma mistura assim, é um acaso, gente. Todos tiveram. Eu estou mostrando aqui para você ver que há uma independência mesmo.
Os alelos se separam independente um do outro. Dominante não tem que acompanhar dominante, recessivo não tem que acompanhar recessivo. É uma casualidade alélica, lá na meiose, no testículo, no ovário. Isso é bom, porque isso dá variação genética. Não é legal? Então vamos continuar. Vou chamar minha câmera para você me ver, porque você vai falar assim, eu quero te ver, eu gosto de te acompanhar. Tá. Aí o que acontece na segunda lei de Mendel? Olha, vamos voltar para a ervilha, com todo o nosso respeito ao Mendel, porque ele estudou ervilha. E a partir do fundamento da ervilha, a gente pode pensar no cachorro, no cavalo, no melhoramento genético das plantas, de fruteira, de eucalipto, de peixe, né? Então, vamos entender. O Mendel, deixa eu mudar a ponteira aqui, só para se enxergar. O que acontece? O Mendel falou assim, olha, essa ervilha aqui, ela é lisa e amarela. Essa aqui já é verde, rugosa. Aí o Mendel falou assim, eu vou usar aquelas letras convencionais, né? Ele usou V de verde, só que minúsculo, porque é recessivo. E Rzinho ele chamou para rugoso, porque rugoso começa com R, ele botou aqui de minúsculo. Então toda vez que aparecer uma ervilha duplo Vzinho, ela será verde. Duplo Rzinho, rugosa. Mas será que existe uma ervilha amarela rugosa? Não. Toda vez que ela é amarela, ela tem que ser lisa. Olha lá, olha uma amarela lisa. Duplo Vzão, duplo Rzão. Se você não entendeu do cachorro, você não vai entender da ervilha. Deixa eu dar um tempo aqui para você voltar lá no cachorro e esperar. Vou dar um pause aqui. Mentira, dei pausa nada não. Você achou que eu dei pausa. Então, vamos entender agora o que acontece? Quando o Mendel falou assim, engraçado esse canteiro aqui, toda vez que eu debulho a vagem da ervilha, as ervilhas são amarelinhas e lisas. Mas toda vez que eu vou no canteiro de lá, que eu vou debulhar, as ervilhas são verdinhas e rugosas. E se eu deixar o canteiro de cá, né, o canteiro de cá em flor, cruzar com o canteiro de lá em flor? Aí o Mendel pegou pólen de cá, levou para lá, pólen de lá, levou para lá. Ele fez um cruzamento entre os canteiros. Gente, olha o que deu. Fica olhando. Tinha que ser. Essa ervilha aqui, ela tinha que ser amarela lisa, sabe por quê? Ela herdou versões dominantes desse progenitor aqui, ó. Ela herdou Vzão e Rzão, então ela tinha que ser amarela lisa. Porém, ele herdou Vzinho e Rzinho desse outro progenitor, mas como é recessivo, perde a batalha de expressão genética. Então, essa ervilha da segunda geração aqui, ela não vai ter nem um pontinho verde e nem uma casquinha rugosa, tá? Só que ela não é mais pura, né? Ela é uma linhagem duplo heterozigota, ela é híbrida, enquanto que os parentais aqui, né, eu tô falando no passado, porque já a geração está andando, né? Os progenitores eram puros, homozigotos puros, tá? Aí o Mendel falou assim, já que eu tenho esse canteiro aqui amarelo liso, vou deixar ele cruzar com ele mesmo. Então, tá vendo aqui, ó? Gente, quando você deixa essas plantas cruzarem entre si, aí você fala assim, mas de onde que veio, de onde que você tirou esse Vzão e Rzão aqui, por exemplo? Ué, eu tirei Vzão e Rzão porque isso aqui tudo, ó, isso aqui é dessa planta, ó. São os gametas, pessoal. É como se fossem os gametas do cachorro. Para você entender, né, os progenitores. Essa coluna aqui são gametas desta planta. Se eu for falar do cachorro, é como se isso aqui fossem espermatozoides. Aqui, ó, aqui é como se fossem espermatozoides desse cachorro. E aqui em cima, tudo que você está vendo aqui são gametas dessa planta ou óvulos dessa cadela, entendeu? Você tem que ter o progenitor masculino e o progenitor feminino, tá beleza? Então vamos ver agora os possíveis cruzamentos. Olha lá, olha essa planta aqui, essa semente, na verdade. Essa semente aqui, ela foi toda Vzão, Rzão, ela é uma planta purinha, né? Ela puxou o avô, né? A avô lá, ó, o progenitor. Essa planta aqui é purinha, ela é uma linhagem pura. Ela tinha que ser amarela lisa. Por quê? Porque você pegou um Vzão de cá, tá vendo aqui? Ó? Você pegou um Vzão de cá com um Vzão de cá, um Rzão de lá, um Rzão de cá. Você fez a bifurcação aqui. E aí vai, pessoal. Aqui, ó, eu joguei um acaso aqui. Vamos supor que esse pólen daqui
Vamos supor que esse pólen aqui, ó, deixa eu mudar o ponteiro aqui. Vamos supor que esse pólen voou pelo vento, não sei o que, e fecundou o gineceu daquela planta ali. Aqui que deu. Que isso? Uma planta que deu sementes amarelas e rugosas? Como assim? Viu que você pode ter mistura? Isso é um acaso, gente. Olha lá a quantidade de combinação que você pode ter. Aí o Mendel ficou doido, né? Ele falou assim, gente do céu, eu tive tanta combinação aí que eu não esperava. Aí o Mendel fez um estudo de proporção. Ele falou assim, deixa eu ver quantas amarelas eu tenho, quantas verdes eu tenho. Quando ele foi contar as amarelas, pode contar aqui, tem 12, ó. Só aqui já tem 4, 8, 9, 10, 11, 12. Só amarelas, gente. Não tô vendo textura, não. Ô, gente, 12 em 16. Vamos simplificar? Deu 3/4. Quantas verdes? Quantas verdes? 4 elas aqui. 4 em 16. Mas se simplificar, dá 1/4, né? Vamos ver agora a textura? Quantas lisas? Esquece a cor. Quantas lisas? Aqui tem 4 lisas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você viu que eu contei verde e amarelo, que é só lisa? Ó, se simplificar. Ué, a rugosa também. Pessoal, o Mendel encontrou uma proporção aqui de 3/4, 1/4 para cor, de 3/4, 1/4 para textura. Só que se você juntar a textura e a cor, olha o que dá? 9 em 16. Então, sabe quantas amarelas lisas você tem? 9 em 16. Sabe quantas amarelas rugosas você tem? 3 em 16. Sabe quantas verdes lisas? 3 em 16. Pode procurar. Aqui verde lisa, ó, aqui tem uma. Não, verde lisa. Tá aqui, gente. Aqui, ó. Aqui tem uma verde lisa, aqui tem outra. 3 em 16. Então tá batendo. E aqui tem uma verde rugosa, só uma pontinha aqui, ó. Olha lá, que é 1 em 16. Uma verde e rugosa. Pode contar, 1 em 16 aqui dentro. O espaço amostral que são de 16 possibilidades. Aí o Mendel, gente, toda vez que ele estudava a segunda lei, gente, minha cara tá aparecendo ali, sem nem para falar, professor, tira só 1 minuto, depois você volta que eu gosto de você. Desculpa. Aí o que acontece? Toda vez que o Mendel estudava 2 características, ele via essa proporção 9, 3, 3, 1. Ele falou assim, não vou estudar a textura e cor de ervilha, não, vou estudar a cor da flor e cor de não sei o que, 9, 3, 3, 1. Vou estudar 3 características, 27, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3. Entendeu as proporcionalidades? Aí o Mendel falou, entendi. Quer dizer que eu posso estudar 2 ou mais características, elas são herdadas independentemente, 3/4, 1/4, porque na primeira lei de Mendel ele sempre encontrava 75% e 25%. Quando ele estudava linhagens puras e via as gerações, ele encontrava 3/1, 3/4, 1/4, quando estudava uma característica na primeira lei. E quando estudava 2 características? 9, 3, 3, 1. Mas o que é o 9, 3, 3, 1? É o 3, 1. É aqui, ó. É o 3/4, 1/4. É o 3/4, 1/4. Pessoal, se você estudar 2 características mendelianas, vai dar uma proporção aqui de 9, 3, 3, 1, que nada mais é do que o 3/1, que é a primeira lei. Depois você volta o vídeo e escuta tudo que eu estou falando, para você assimilar. A segunda lei estuda 2 ou mais características, mas elas são herdadas independentemente, como lá na primeira lei de Mendel, que era só uma característica, entendeu? Então foi assim que o Mendel provou na segunda lei que as características são herdadas independentes uma da outra, porque os genes são herdáveis independentes. Assim, onde vai o Vzão não tem que ir o Rzão, entendeu? Os dominantes não acompanham os dominantes e nem os recessivos acompanham-se, né? Há uma segregação ao acaso, qualquer combinação possível. Porque ele estudou na segunda lei isso, baseando no seu fundamento da primeira lei. Olha, incrível, tá bom? Incrível. Aí, na meiose, lembra que eu falei da meiose? Na meiose você tem a separação, tá vendo o cromossomo roxinho aqui separando de vermelhinha? Foi assim que o Mendel não sabia nada de meiose, sabe? Mas hoje nós entendemos que os progenitores masculinos e femininos aqui, ó,
Eu não vou explicar cada passo porque é a mesma coisa do anterior. Mas o que eu quero mostrar aqui é que você tem aqui, ó, a progenitora aqui em cima. A progenitora, poderia ser a cadela. Aqui no caso, o gineceu da ervilha. E aqui na vertical, o progenitor masculino, que pode ser o cachorro, no caso, o androceu das ervilhas. E repara que aqui vai dar 9331. Vagens lisas e amarelas. Vagens lisas e verdes. Vagens rugosas e verdes e rugosas amarelas. Se você fizer aquela proporção, vai dar 9331. Pode contar. Eu estou passando aqui só para ficar na gravação e você conferir com calma. Não sai disso. Aí o Mendel falou, mas por que eu estudei a cor da ervilha, agora estou estudando a vagem? Porque as características são herdadas independentemente, porque quando você olhar essa proporção matemática, é o 3:1, é o 3:1. É um binômio, né? Aquele binômio da matemática. Ah, gente, acabou, pessoal. Eu vou voltar, porque foi tão bom, né? Não vou não, tô brincando. Tudo de bom para você. Obrigado por ter acompanhado. Valeu, pessoal.